Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Metrocapital. Vamos selecionar aqui 5 questões que trabalham tanto temas da licenciatura como também temas do bacharelado para a gente revisar alguns temas importantes e também ver como é que esses temas foram cobrados pela banca Metrocapital. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. São técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter individualizado com finalidades diversas e são disputas em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ataques de ações de ataque e defesa. Esses são os conceitos, respectivamente, e aí a gente vai ter alguns conceitos de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, né? Nos blocos de conteúdos dos PCNs, a gente vai ter a definição de cada um dos conteúdos e lá a gente vai encontrar essas duas definições. A primeira delas, em que fala: são técnicas de trabalho corporal que, de modo geral, assumem um caráter individualizado com finalidades diversas, e aí essas finalidades lá nos PCNs a gente vai ver que pode ser manutenção ou aprimoramento da saúde, a melhora da performance esportiva, o treinamento para uma modalidade específica, e aí, entre outras finalidades, né, a reabilitação e assim por diante. A gente vai ver que esse conceito está relacionado às ginásticas, e o segundo conceito, que são disputas em que o oponente deve ser subjugado, com estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização e assim por diante, a gente vai ver que o conceito se refere ao conteúdo de lutas. Então, nesse caso, a primeira citação se refere ao conteúdo de ginásticas e a segunda ao conteúdo de lutas. Nesse caso, a alternativa D vai ser a correta, ginástica e lutas. Então, de fato, primeira questão, a alternativa D é a correta. Segunda questão, o plano frontal passa através do corpo de lado a lado, dividindo em frente e costa. É também chamado plano, e aí uma típica questão sobre os planos e eixos anatômicos, talvez aí o principal tópico quando a gente fala de anatomia em concursos de educação física. E aí, revisando de forma bem rápida, quando a gente fala de planos e eixos anatômicos, nós vamos ter 3 principais planos. O plano mediano ou sagital, que divide o corpo em metades direita e esquerda. O plano frontal ou coronal, que divide o corpo em metades anterior e posterior. E o plano transversal, que vai dividir o corpo em metades superior e inferior. Então, nesse caso, como a gente está falando do plano frontal, nós vamos ter também, ele é chamado também de plano coronal, por isso, segunda questão, alternativa é a correta. E aí, reforça a importância da gente sempre revisar os planos e eixos anatômicos, pois junto das classificações de ossos e articulações e também os conceitos anatômicos de forma geral, são os tópicos mais cobrados quando a gente fala em anatomia em concursos de educação física. Então, segunda questão, item E é o correto. Terceira questão, esportes técnico-combinatórios reúnem modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. Enquadra-se nessa classificação a seguinte modalidade. E aí, uma típica questão sobre as classificações do esporte na BNCC, né? Provavelmente a BNCC, nos concursos atuais da licenciatura, mais especificamente, é a grande área mais cobrada nos concursos de educação física, e aí, de forma mais específica, as suas unidades temáticas e principalmente a classificação dos esportes na BNCC. Em praticamente todos os concursos da licenciatura atuais, vamos encontrar pelo menos uma questão trabalhando aí a classificação dos esportes na BNCC. Nessa questão aqui, ele quer saber qual dessas modalidades é um esporte técnico combinatório. Então vamos lá. Item A, ele fala de bocha, mas na verdade, dentre as classificações do esporte na BNCC, a bocha é classificada como um esporte de precisão. No item B, tênis de mesa, na verdade é um esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote, então B também é falso. Item C, patinação artística, aí sim
temos o esporte técnico combinatório, assim como as modalidades esportivas da ginástica, o nado sincronizado, os saltos ornamentais e assim por diante. Então, item C já é o correto. Item D e item E, ambos, levantamento de peso e ciclismo, são classificados como esportes de marca, já que o seu resultado é expresso em tempo, em distância ou em peso, né, em carga. Então, por isso, terceira questão, de fato, item C é o correto. Patinação artística, dessas alternativas, é a única que é um esporte técnico combinatório. Terceira questão, então, item C é a correta. Quarta questão, uma questão sobre modalidades do esporte paralímpico. Como desporto adaptado, o futebol de 5 é voltado para... E aí, a gente tem nas modalidades do esporte paralímpico duas possibilidades do futebol. O futebol de 5 e o futebol de 7. O futebol de 5 ainda é uma modalidade praticada nos Jogos Paralímpicos e é uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência visual, enquanto que o futebol de 7 atualmente não faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos, porém tem a possibilidade de retornar em jogos futuros, né? O futebol de 7, por sua vez, é praticado exclusivamente por atletas com paralisia cerebral. Então, nesse caso, como a gente está falando do futebol de 5, nós temos uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência visual, assim como também o goalball e o judô lá nos Jogos Paralímpicos. Então, quarta questão, como ele está falando do futebol de 5, nós temos a alternativa C, a correta, é uma modalidade, não, uma modalidade de desporto adaptado voltada exclusivamente para atletas com deficiência visual. Quarta questão, então, item C é o correto. Quinta questão, mais uma questão sobre um tema importante presente na BNCC, que são as suas dimensões do conhecimento. Então, bastante atenção nessa questão, que de fato é um tópico bastante cobrado aí, principalmente em concursos da licenciatura. Quinta questão, então, sobre as dimensões do conhecimento da educação física, uso e apropriação refere-se a... Então, item A, aos conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Na verdade, essa não faz referência à dimensão do conhecimento uso e apropriação, mas sim à dimensão do conhecimento chamada reflexão sobre a ação, né? Essa observação e a análise das próprias vivências e também daquelas realizadas por outros. Então, o item A é falso, pois se refere à reflexão sobre a ação. Item B, a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como das diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos. Na verdade, essa apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais faz referência à dimensão do conhecimento chamada fruição, não uso e apropriação. Item B é falso também. Item C, a dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, pelo envolvimento corporal na realização das mesmas. Então, como a gente vai ter aí essa frase-chave, né, de vivência, se origina pela vivência das práticas corporais, nós vamos ter a dimensão de experimentação, a prática em si, né, o procedimento em si, a vivência em si das práticas corporais. Então, item C é experimentação, não uso e apropriação. Item D, ao conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal, e aí sim nós temos referência à dimensão uso e apropriação. Então, quando a gente fala da dimensão uso e apropriação na BNCC, ela vai trabalhar exatamente essas condições do aluno, né, do estudante, realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal, para que essa prática corporal, essa vivência das práticas corporais não se restrinja apenas ao espaço da escola, mas que ele possa realizar de forma autônoma e passar a realizar no seu cotidiano, nas atividades de lazer e assim por diante. Então, de fato, item D é o correto, já que faz referência à dimensão uso e apropriação. E por último, item E, há um ato intencional orientado a formular e empregar estratégias de observação e análise para resolver desafios peculiares à prática realizada. Na verdade, também, assim como o item A, faz referência à reflexão sobre a ação. Então, item E, falso por conta disso.
Temos então de fato entender o correto da quinta questão e com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando questões da banca Metrocapital. Espero que tenha gostado da aula. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou também por aqui pelo nosso canal do YouTube mesmo. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.